A gente vai seguir falando desse assunto. A Samantha Klein está acompanhando a repercussão aqui no Brasil dessa decisão sobre a suspensão do tarifaço. Oi, Samantha, boa tarde. Oi, Carol, Débora, muito boa tarde para vocês. O vice-presidente Geraldo Alckmin está conversando com a imprensa agora aqui no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e ele afirmou o seguinte, que a nova decisão de Donald Trump, presidente norte-americano, que fala agora em aplicar uma taxa global de 10% aos produtos importados, não tira a competitividade do país. Além disso, ele afirmou que a nova tarifa de 10% anunciada pelo americano coloca os países num pé de igualdade, até porque vários produtos brasileiros estavam sendo taxados. Mais cedo, na Índia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que essa decisão da Suprema Corte traz um efeito imediato para o Brasil. Fernando Haddad, numa conversa com jornalistas na Índia, ainda disse o seguinte, que o Brasil agiu de forma correta em todas as instâncias, não somente no seu trabalho diplomático, mas também na Organização Mundial do Comércio, assim como na Justiça Americana, tentando reverter o tarifaço que foi aplicado ao país lá em julho do ano passado. Lembrando que em novembro passado, vários produtos, então, perderam aquela tarifa adicional de 40%, ficaram ainda com uma taxa adicional de 10%, incluindo carnes e café, mas vários produtos brasileiros ainda são sobretaxados. Portanto, a repercussão aqui no Brasil, entre as autoridades brasileiras, governo federal, é muito positiva com relação a essa decisão da Suprema Corte, suspendendo as taxas, os tarifaços globais, mas também essa nova decisão de Donald Trump é vista aí como algo não tão ruim, digamos assim. O próprio vice-presidente disse que o Brasil vai conseguir lidar com essa taxa de 10%. Com vocês. Obrigada. E só uma última observação importante, Débora, aquelas tarifas específicas sobre as exportações de aço e alumínio continuam valendo, tá? Porque são aplicadas com base numa outra seção da Lei de Expansão Comercial americana, né? Não foi esse item, esse artigo que foi derrubado aí pela Suprema Corte. Então, continuam valendo. As exportações brasileiras de aço e alumínio para os Estados Unidos estão aí incluídas nessa alíquota, que começou em 25% em março de 2025, depois foi elevada para 50% em diversos produtos de aço, alumínio e seus derivados, aí não só do Brasil, né? Importações no geral que são feitas pelos Estados Unidos nesse setor. Pois é, e a tarifa de 10% é considerada de bom tamanho, porque o Brasil, por exemplo, chegou a ser tarifado em 50% numa ampla gama, né, de produtos. A China teve uma taxa de até 145%, porque foi taxa em cima de taxa. Então, 10% acaba sendo aí de bom tamanho, mas temos de acompanhar para saber como é que vai ser essa implementação.